Se você suspeitasse que sua vizinha pratica bruxaria e tá tentando sequestrar as criancinhas pela cidade, o que você faria? Hoje vamos seguir bem, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar sobreviver à bruxa da casa ao lado. Esse é o Derrotando o Terror. O filme começa há 35 anos atrás com essa menina aqui, que eu não lembro o nome, mas não importa porque ela vai morrer logo mais, então eu vou chamar ela de Menina A. Ela é babá e chegou na casa da criança que vai cuidar. Logo depois de entrar no lugar, ela escuta uns barulhos vindos do porão, e obviamente vai investigar, né? Não entendo o motivo. Ou ela acha que não é nada demais, e aí nesse caso não tem motivo pra ir tão preocupada e devagar assim checar, ou ela acha que tem alguma coisa errada, nesse caso é só não ir ver o que é. Indo atrás do barulho, ela vê uma cena que não estava preparada pra ver. Tem uma mulher meio monstruosa devorando uma criancinha, provavelmente a mesma que ela devia estar cuidando, então acho que ela não vai ser paga por hoje não. A menina tenta correr, mas quando ela tá prestes a sair do porão, o dono da casa fecha a porta na cara dela, e aí a gente só ouve os gritos da menina A. Como eu disse, essa aí já foi. A gente também vê um símbolo que parece um A invertido desenhado na porta do porão aqui. O filme então corta para várias décadas depois e a gente conhece o Ben. Ele é um adolescente que parece estar indo passar as férias com o pai em uma cidade do interior. No ônibus, uma senhora fala com ele sobre o gesso do menino. Ele deve ter quebrado o braço recentemente pelo curativo, mas a gente não sabe como. Chegando na cidade, ele vai direto para a casa do pai, que chama Liam. Essa parece ser uma cidade costeira bem pequena e o pai dele vive sem muita tecnologia. A gente também descobre nessa noite que a mãe e o pai do Ben estão separados há algum tempo, mas ele gostaria que os dois ainda estivessem juntos. O pai do Liam tem um mini porto, que é mais para um cais, eu acho, que quase todos os pescadores e outros barcos, geralmente de pessoas de férias da cidade, usam. No dia seguinte, o adolescente percebe uma mulher meio estilosa no jardim da casa do lado e pergunta sobre ela pro pai. O Liam não conhece os vizinhos direito, parece que eles não estão ali há muito tempo ou talvez estejam só de férias. Quem é ela? Sei lá, tá cheio de casa de veraneio por aqui. Não sei se o Ben ficou interessado nela, mas a mulher tá com 2 filhos e o marido do lado, então não seria uma boa ideia de qualquer forma. O Ben vai passar esse período trabalhando no cais do pai e hoje vai ser seu primeiro dia. A gente então é apresentado ao grupo genérico de adolescentes da cidade. Outra pessoa que nós conhecemos é a Mallory. Ela também trabalha aqui e, diferente dos outros adolescentes da cidade, ela é bem gente boa e faz amizade rápido com o Ben. Prazer, Mallory. Foi mal, ninguém tá nem aí pra isso. Ben. Muito prazer, Ben. Em um determinado momento do dia, enquanto o Ben tá falando pelo telefone com a sua mãe, ele vê o pai de longe beijando e se agarrando com outra mulher. O garoto não parece muito feliz com a situação não, já que queria muito que seus pais reatassem, mas vai fazer o quê? O pai é solteiro, deixa o cara ser feliz agora, né? O filme então corta pra uma cena na floresta e a gente vê a vizinha do Liam, que eu vou chamar de Clotilde. A dona Clotilde tá passeando pela floresta com seu filho Dylan. A mulher demora pra admitir pra criança, mas ela tá totalmente perdida. Ainda bem que é uma floresta bem pequena e só andar pra qualquer direção que você sai dela. Em determinado momento, a mãe para e começa a pensar qual que é o caminho certo. Enquanto isso, o Dylan se afasta um pouco pra tirar umas fotos da floresta. Aí o menino começa a ver símbolos iguais os do começo do filme, que parecem um A invertido, e depois encontra uma árvore muito suspeita. A voz da mãe do menino começa a chamar ele na direção da árvore, e quando ele não vai, começa a ordenar pro menino se aproximar, mas ele não chega mais perto do negócio, e aí a Clotilde aparece atrás dele falando que achou o caminho pra trilha de volta. Agora, obedeça a mamãe, seu merdinha! Faça o que eu digo, Dylan! Dylan, desce já! Ai. Vixe, eu dei o nome da mulher de Clotilde porque tava achando que ela era a bruxa. Afinal, em um filme que chama A Bruxa da Casa ao Lado, parecia bem óbvio, mas eu tô achando que não é ela não. Agora vai ficar Clotilde mesmo. E depois dizem que eu sou bruxa. Na cena seguinte, a gente vê o marido da Clotilde, o Jaime. Ele tá chegando em casa com outro filho bebê do casal e percebe que o carro da mulher tá com a frente batida e tem alguma coisa na caçamba. A Clotilde então aparece e fala que na volta pra casa do passeio, que ela tava fazendo com o filho na floresta, acabou atropelando um cervo. Aí, por algum motivo maluco, ela levou o bicho pra casa pra limpar e tirar o que der de carne dele, já que não quer desperdiçar o animal que atropelou sem querer. Isso aí por si já é muita maluquice, mas ela ainda conseguiu sozinha colocar um bicho desse na caçamba do carro também. Talvez a teoria esteja certa e ela realmente seja bruxa, hein? É você, Satanás! Bom, de qualquer forma, ela superestima suas habilidades de açougueira e não dá conta de limpar o bicho não, mas deixa ele lá na caçamba do carro passando a noite. Eu não sou especialista nessas coisas, mas parece que o animal tá meio podre por dentro, mesmo tendo acabado de morrer.
Essa noite a gente vê que o Ben tem uma vista privilegiada da janela da casa dos vizinhos. Pena que eles têm 2 filhos pequenos e aí a ação é interrompida. Mas a noite tá só começando. O filme mostra um cervo na caçamba do carro, e aí alguma coisa começa a sair de dentro do bicho. Minutos depois, a gente vê o Ben tentando dormir quando ele escuta uns barulhos no telhado da sua casa. E aí, por algum motivo, ele acha que é uma boa ideia investigar. A galera desse filme gosta de fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. O cara não faz ideia do que seja, provavelmente é só um animalzinho qualquer dando um rolê de noite. Mas o adolescente besta sente a necessidade de ir sozinho pro lado de fora investigar. Mais uma vez, ou não é nada e não tem por que investigar, ou é alguma coisa, aí realmente não é uma boa ir investigar. Pelo menos não sem preparo nenhum, né? Quer dizer, se fosse um bicho ou mesmo uma pessoa mal intencionada, o moleque ia fazer o quê? Dar uma gessada de braço quebrado no rosto do assaltante? Ele percebe alguma coisa se mexendo no mato do lado da casa, mas não consegue ver o que é. Aí ouve um barulho de madeiras quebrando na casa dos vizinhos e vê um pedaço da estrutura da escada da entrada da casa quebrado, como se o bicho tivesse entrado lá dentro. E aí ele faz o quê? Vai enfiar a cara no buraco escuro pra checar, obviamente. Ah, meu irmão, mata mesmo. Virei time bruxa agora, nem conheço ela, mas não tô nem aí. É mesmo? Continue. Aqui a gente vê o bicho inteiro pela primeira vez. Felizmente pro Ben, na hora que o demônio parece que vai pular em cima dele, o Jaime acende a luz, porque percebe que tem um adolescente maluco bisbilhotando sua casa à noite. Acho que ele foi salvo por agora. Mas com isso a gente fica sabendo que a bruxa não é a vizinha mesmo, é esse monstro sinistro aí. Na manhã seguinte, o Dylan, o filho mais velho do casal, tá brincando perto da escada, e o Ben percebe e avisa a criança, falando que é melhor ele ficar longe desse buraco aí. Hoje no trabalho, o Ben também conhece outra criança, a Lily. Ela é a irmã da Mallory. Você não é tão bonito. Nossa. A menininha entregou a irmã na cara dura, hein? No trabalho, o Ben encontra o seu vizinho Dylan. Esse cais parece servir como um clube também, eu não entendi direito. Depois de conversar um pouco com o menino, o Ben pede pro garoto avisar ele se vê alguma coisa estranha nos arredores da casa deles, e parece que os dois já ficam meio amigos. O filme mostra a Clotilde mais uma vez. Ela tá cuidando do filho bebê quando percebe o buraco na escada. A mulher dá uma olhada nele, mas não vê nada de estranho e deixa isso pra lá. Só que a gente vê as flores próximas da escada morrendo, todas de uma hora pra outra. Depois do expediente, o Ben tá em uma loja de conveniência de um posto da cidade. Tem um cachorrinho de guarda aqui, olha que bonitinho. Lá ele encontra a Mallory e a adolescente chama ele pra uma festa que os jovens da cidade todos vão estar. O Ben hesita de primeira porque não avisou o pai, mas depois aceita o convite e vai com os amigos pra festa. Ele podia ligar, né, pra avisar, só isso, ou mandar uma mensagem pelo menos. Nessa festa, o Ben fica meio bêbado e ele e a Mallory acabam quase se beijando, mas felizmente pra menina isso não aconteceu. Ela ia sair em um prejuízo violento se tivesse beijado ele uns 2 segundos antes. O filme corta e mostra os vizinhos do Ben dormindo. A Clotilde escuta seu bebê chorando pela babá eletrônica e vai checar. Ela bota o filho pra dormir de novo e não parece ver nada de errado, mas a gente vê que tem alguma coisa no quarto do bebê. Mais tarde, a Clotilde acorda de novo, dessa vez assustada com o Dylan, pedindo pra dormir na cama junto com os pais, porque ele tava ouvindo uns barulhos estranhos e não consegue dormir. A mãe deixa o menino deitar com eles e tenta voltar a dormir. Boa noite, seu covardão. Porém, a babá eletrônica faz barulhos estranhos mais uma vez e ela vai checar o quarto do bebê de novo. Só que dessa vez não tem bebê nenhum no berço. Essa aí rodou. No dia seguinte a gente volta pra casa da Clotilde. Parece que o bicho não só matou a mulher, ele tomou o lugar da vizinha bonitona. A mulher tá esquisitíssima, como que ninguém percebeu nenhuma diferença? Se eu fosse o marido, ia achar que ela tava doente ou passando muito mal pelo menos, e ia levar ela pro hospital. O único que percebe que a mulher tá diferente é o Dylan, mas o coitado não tem muito o que fazer, é só uma criança e como o pai é bem lerdo por não ter notado nenhuma diferença ainda, ele não tem com quem contar. Essa noite, quando Ben chega em casa, ele ouve uns barulhos vindos do seu quarto. Como sabe que o pai não tá em casa, ele pega um taco de golfe e vai meio que preparado pro andar de cima. Só que chegando lá, ele encontra o Dylan escondido no seu quarto. O menino ficou com medo da mãe e veio se esconder na casa do vizinho, mas ele não tem tempo de explicar direito pro Ben o que tá acontecendo, porque a Clotilde bate na porta da casa. Ela deve saber que Dylan tá lá dentro. O Ben percebe que o garoto tá com muito medo da mãe e tenta mentir falando que a criança não tá lá, mas a mulher muda o tom com o protagonista. Eu vou quebrar o outro braço. Antes dela fazer qualquer coisa, o Jaiminho chega perguntando o que a mulher tá fazendo na frente da casa dos vizinhos. No final, os dois levam o Dylan de volta pra casa, mas o Ben achou isso muito estranho. Na hora de dormir, o Dylan tenta falar com o pai mais uma vez, que tá com medo da Clotilde, e que ela tá agindo muito estranha, mas o Jaiminho fala que é só coisa da cabeça dele.
Antes de dormir também, o Jaime passa por um quarto da casa que tá vazio, só que a gente sabe que esse era o quarto do bebê antes, então ou ele tá de complô com a bruxa, ou ela fez ele esquecer de alguma forma do bebê. Enquanto isso, o Ben tá bisbilhotando os vizinhos, agora não por conta dos hormônios, e mais porque tá preocupado com o Dylan mesmo, mas além de pagar de voyeur por hoje ele não consegue informação nenhuma. No dia seguinte, o Ben tá esperando o Dylan no cais. Aparentemente hoje seria um dia que o menino ia passar no clube, mas ele não aparece por lá. O Ben fica boladíssimo e percebe, ou pelo menos imagina, que a bruxa tá dando fim nas crianças e resolve tentar fazer alguma coisa. Isto é trabalho para o Vingador Mascarado. Mas como ele hoje não veio, eu vou ter que cuidar disso eu mesmo. Vocês sabem minha dica padrão nessas situações, né? Deixa a criança pra lá, mano. Sai daí enquanto o bicho ainda não levou pro lado pessoal. Se ele continuar atormentando a bruxa, uma hora ela vai ficar de saco cheio e resolver revidar. O que é a bruxa? Você de novo? Ele, obviamente, não consegue ficar na dele e vai até a casa do Dylan. O Jaiminho que atende a porta, e quando o Ben pergunta sobre o Dylan, o cara fala que não tem filho nenhum. E ele fala isso como se realmente acreditasse, não parece estar sendo mal intencionado nem nada. Então eu acho que a bruxa já deu um fim na outra criança, e fez o cara esquecer, que nem ele esqueceu do bebê. Lembrando da primeira cena do filme, onde uma mulher estava comendo uma criança, eu acho que o bebê e o Dylan já viraram ensopado. Waffle de garoto, panqueca de menina, torta de guri, costela de guri. De volta para sua casa, o Ben tenta encontrar alguma coisa sobre bruxaria pesquisando na internet, até que ele encontra um símbolo igual que viu na casa dos vizinhos, aquele A invertido. Lendo sobre o significado, ele encontra histórias de seres que entram na pele das pessoas e se alimentam dos esquecidos. Acho que a descrição tá batendo, hein? O Ben chama a Mallory e tenta explicar a situação pra amiga, mas ele é muito burro e não consegue falar de um jeito que não pareça que ele é maluco. Se você começar a falar para as pessoas que seus vizinhos simplesmente deram fim nos filhos e que a mulher é um monstro disfarçado, tudo que vai conseguir é ser internado. Nessa situação era muito fácil provar que os dois realmente tinham 2 filhos até uns dias atrás. Nos registros da cidade daria para verificar se essas crianças realmente existiam ou não. Aí mesmo que a mulher tivesse apagado a maioria das pistas da existência das crianças, não tem como apagar coisas que não estão com ela. Qualquer certificado escolar podia provar isso. Se ele tivesse calmo e fosse por esse lado, talvez tivesse uma chance. Bom, pelo menos ele descobriu com a sua pesquisa na internet que sal é eficiente para manter o bicho longe e pode até machucar o monstro, o que é excelente. Ele já sabe como lutar com a criatura, agora é só comprar um caminhão de sal. Na cena seguinte, a gente recebe a confirmação que o Jaiminho está sendo controlado pela bruxa, quando ela fala alguma coisa no seu ouvido que deixa o cara meio paralisado por um tempo antes dele fazer o que a mulher quer. Eu vou falar que esse poder aí grande parte das mulheres tem sobre vários homens, não é nada especial dessa bruxa não. Mais tarde, o filme mostra que a bruxa parece estar interessada na Sarah, a namorada do Liam, ou talvez até na Mallory, porque ela tá de perto do cais espionando as duas. Inclusive, esse bicho não é muito discreto não, qualquer pessoa prestando atenção ia ver uma mulher com cara de maluca parada assim do nada. Parece que o monstro só queria pegar uma foto do quadro do clube mesmo, porque se vocês prestarem atenção, vão ver um espaço vazio no meio das fotos. Deve ser uma foto do Dylan, que ela não quer que ninguém encontre. Às vezes, se a pessoa que ela fez esquecer ver uma foto do filho, pode lembrar da criança. Ou então ela só quer apagar as provas todas mesmo. No dia seguinte, o Ben resolve colocar sal em volta da casa toda, para evitar que o bicho chegue perto. Mas a dona Clotilde vê isso e vai até lá antes. O infeliz já sabe que os dois vizinhos estão estranhos e não presta atenção enquanto tá colocando sal. Aí a mulher consegue surpreender ele. Se eu tivesse uma situação assim, eu não ia tirar o olho da casa do lado de jeito nenhum. Ele ainda joga o saco no chão e corre pra dentro. Ah, meu irmão. Vai, bruxa, pega ele, mata esse abestado. O cara sabe que sal afeta ela e joga o saco no chão? Se quiser correr ali, leva com você o sal e de preferência vai jogando pra trás. Se esse moleque não tivesse metido o nariz onde não foi chamado pra começo de conversa, não ia estar com problema agora. Mas foi bancar o herói, olha aí. Eu e meus impulsos generosos. Nada acontece por enquanto com o protagonista e ele continua dentro do quarto espiando os vizinhos. Depois de um tempo, ele percebe que deve ter alguma coisa no porão dos dois, já que a mulher fica saindo com sacos de lixo de lá de dentro. Então ele espera a bruxa sair e vai investigar. Ele só vai com um alicate que usa pra quebrar o cadeado, nada mais. No momento que você descobriu que uma coisa pode afetar um monstro, você tem que andar com isso o tempo todo. A sua prioridade devia ser criar alguma arma com sal, nem que seja um estilingue, sei lá. Só de encher os bolsos todos de sal ele já ia ter alguma coisa. Obviamente o Ben não faz isso e vai sem preparo nenhum investigar. Por sorte, a Clotilde realmente não estava lá, e ele descobre o motivo. A bruxa deve ter levado pro lado pessoal a perseguição do garoto e agora vai atrás da amiga dele, mais especificamente da Lily, irmãzinha da Mallory. Lá no porão ele encontra um altar, provavelmente usado pela bruxa para fazer seus rituais e essas coisas de bruxaria lá. Nesse altar ele vê uma foto da família dos vizinhos, só que os olhos do Jaiminho estão arrancados na imagem e foi ele que esqueceu completamente dos filhos. Aí logo em seguida ele encontra uma foto da família da Mallory, mas ela e a mãe estão com os olhos arrancados, o que significa que a bruxa vai atrás da Lily agora e sua família vai esquecer da menininha.
O Ben vai correndo pro clube porque sabe que a Lily ia estar lá hoje, mas a bruxa chega primeiro e leva a menina pra floresta. O protagonista consegue pelo menos ver isso e tenta correr atrás das duas. Ele chega a tempo de ver a menina sendo arrastada pra dentro de uma árvore e tenta puxá-la de volta. Se tivesse um pouco de sal aqui, isso ia ser muito mais fácil, né? Mas não vou levar a única coisa que eu sei que é bem eficiente contra o monstro. Tá faltando um pouquinho de sal. Ele disputa um cabo de guerra contra a bruxa pra tentar puxar a menina, mas não consegue. Cai pra trás e ainda bate a cabeça em uma pedra, desmaiando. Tá de parabéns esse animal. A bruxa poderia pegar ele agora se quisesse, inclusive, mas ela não deve comer porcaria, porque olha... O Ben fica o dia inteiro desacordado e quando volta pra casa à noite, o seu pai chamou a polícia, porque estava preocupado com o filho. Aí o moleque faz o quê? Fica desesperado falando que a vizinha é um monstro que faz as pessoas esquecerem das outras e de uma árvore maluca no meio da floresta, entre outras coisas. Ninguém acredita nele, obviamente, já que ele parece um doido e tá falando um monte de coisas que um maluco falariam. Mais uma vez, se você precisar convencer alguém, vai aos poucos. Ele podia só falar que viu a Lily entrando na floresta com alguma estranha e foi atrás pra investigar, mas não achou nada. A polícia ia investigar melhor e como várias pessoas que não tiveram as memórias afetadas conhecem a menininha, uma hora iam começar a perceber que a família da Lily não lembra que tem uma filha e aí iam ver que tem um problema maior por trás disso. O pai e os policiais ignoram o menino e aí a Sarah resolve conversar com ele. Ela fala algumas coisas pra se aproximar do Ben lá, mas o protagonista percebe que a mulher tá meio estranha e vê umas flores do lado da pia morrendo. Parece que ela trocou de pele enquanto ele tava desacordado e agora ela é a Sarah. Nessa hora, o Ben joga um vidro de sal na mulher, mas ele erra. E aí ela parte pra cima do menino, que consegue pegar uma faca e machucar a bruxa. O problema? A mulher grita por socorro e finge que ele atacou ela com uma faca do nada. Pra piorar, tinham vários policiais ainda por ali perto, e todo mundo tava vendo ele falar maluquices até 2 minutos atrás. Então, obviamente, acreditam na mulher e ele é colocado no carro da polícia e vai ser levado pra delegacia. A gente vê a Sarah falando alguma coisa no ouvido do policial que vai levar o Ben pra delegacia de carro, e o cara começa a agir que nem o Jaiminho tava agindo mais cedo. O Ben percebe isso e começa a gritar desesperado pro pai e pedir pro Liam investigar a casa dos vizinhos pra ver o altar da bruxa lá, mas o pai não parece acreditar nele muito não. O policial começa a dirigir com o Ben pra longe, mas eles não estão indo pra delegacia. Ele para o carro em um lugar sem movimento na frente do mar, puxa o Ben pra fora, coloca a cabeça do menino na água e tenta afogar o protagonista. Por muita sorte, o cachorro que a gente viu algumas vezes no filme até agora aparece e ataca o policial, mas o cara dá um tiro no coitadinho do cachorro. Eu preferia 1000 vezes que o Ben morresse aqui do que esse cachorro. O policial parece meio que redobrar parte da consciência por conta disso e percebe que tá prestes a matar um adolescente, aí ele se mata antes. Eu não tô triste pelo policial, pra falar a verdade não, tô bem mais triste pelo cachorro. Enquanto isso, o Liam tá se preparando para ir pra delegacia, quando ele decide acreditar pelo menos um pouco no filho e vai até a casa dos vizinhos. Ele realmente acaba descobrindo o altar com várias fotos, mas antes de concluir qualquer coisa, a bruxa esfaqueia ele pelas costas. Eles têm uma briga rápida, mas o cara tá bem fraco pela facada. Ele deixa o lampião cair no chão e o lugar começa a pegar fogo. Quando parece que o bicho vai matar o Liam, o Ben aparece e atira na bruxa. Ele pelo menos foi esperto o suficiente pra pegar a arma do policial, né? Parece que tiros são efetivos contra o monstro, mas só por um tempo, e aí eles usam esse tempo pra correr. Aqui você tinha que ter tentado finalizar a bruxa. Ele tinha bastante tempo pra isso, se andasse com sal, que nem eu falei, podia começar a jogar sal e sair atirando no bicho, algum resultado ia dar. Os dois simplesmente fogem do lugar, que pega fogo. Aí o filme tem um plot twist que eu não tava esperando. Quando a casa pega fogo e o altar é destruído, algumas fotos são queimadas também, e aí a memória do Ben começa a voltar, e ele lembra que tem um irmão mais novo chamado Nathan, e que a bruxa fez ele, seu pai e sua mãe também esquecerem da criança. Várias cenas do filme que estavam meio estranhas antes são explicadas agora, quando o Ben lembra que na verdade seu irmão tava lá o tempo todo. Você é um menino muito burro. Isso aí eu tenho que concordar com a bruxa, hein? O Ben então pega gasolina e um pouco de sal. Ele deveria ter levado muito mais sal que isso, mas pelo menos tá levando um pouco. A Mallory também aparece na casa dele, desesperada, porque lembrou da irmã e os dois vão juntos até a floresta. O Ben enche a árvore de gasolina e fala pra Mallory esperar do lado de fora e fazer um círculo de sal ao redor da árvore. Ele podia fazer o círculo rápido antes de entrar e levar o sal junto, né? Mas ok. Lá dentro do buraco ele encontra vários corpos de crianças, até que ele vê a bruxa jantando. Parece que não deu pra salvar o Dylan, não. Depois de um esconde-esconde pelos túneis do lugar, o Ben encontra sua irmã Nathan e a irmãzinha da Mallory, a Lily.
Você tem que acordar, por favor. A bruxa não gosta muito da ideia de deixar as próximas refeições escaparem, então eles têm uma briga, mas o Ben sai melhor por enquanto. Quando tá quase todo mundo saindo do buraco, a bruxa aparece mais uma vez e tenta puxar o Ben de volta, mas aí seu pai aparece e joga o carro em cima da árvore. Gente do céu, isso foi muita maluquice, o cara ia atropelar todo mundo ali. Se não fosse a Mallory tirar eles do caminho, esse filme ia terminar com todo mundo atropelado. E eles vão embora dali, e ninguém checa pra ver se a bruxa realmente morreu. Já tem gasolina na árvore, era só tacar fogo inclusive que o problema acabava ali. Um tempo passa e parece que tá tudo ok. O Ben vai voltar pra casa da sua mãe com seu irmãozinho Nathan e vai se despedir da Mallory. Eles dão um beijo e ela dá uma flor pra ele. Nada de errado até aí, o problema é que depois de ir embora da cidade, enquanto ele ainda tá no carro, ele percebe que a flor é falsa, ela é de plástico. E aí a gente vê a Mallory em um barco com várias criancinhas dando uma olhada demoníaca pra câmera e o filme acaba, indicando que agora a namorada à distância do Ben é a bruxa disfarçada. Sempre fica o restinho da bruxa. Ah lá, ninguém finalizou a bruxa, agora ela matou e se transformou na menina. Era só ter tacado fogo no bicho, de preferência enterrado o corpo no meio do sal, mas não. Pra derrotar esse filme não era tão difícil. Eu vou considerar que a gente precisaria enfrentar o bicho porque nosso irmão foi sequestrado. Mas se fossem as crianças do vizinho, eu diria que a melhor coisa é deixar pra lá e ir embora da cidade. Depois que você descobrisse a fraqueza da bruxa, o certo seria criar formas de usar isso a nosso favor. O Ben só tentou cercar a casa de sal e nem fez isso direito, ele devia ter comprado muito mais sal e feito muito mais coisas. Eu colocaria sal no forro das minhas roupas, dentro das meias, nos bolsos e ainda ia andar com sacos de sal o tempo todo. Além de proteger do bicho, você não ia nunca ter micose. Se quiser uma solução mais profissional, pode usar uma arma de sal também. Supernatural tinha delas aos montes. Nesse caso ia funcionar perfeitamente, eu só não sei se ia ser tão fácil assim arrumar uma. Mas mais importante ainda, eles tiveram algumas chances nesse filme de finalizar a bruxa, mas não fizeram isso. E todo mundo sabe da maior regra nessas situações. Sempre atire pelo menos mais uma vez. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!